Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019. Estamos iniciando nossa transmissão online do Hora da Notícia, aqui pela Rádio Assunção Cearense, a partir de Fortaleza. 5h58, repetindo 5h58, a revista Isto É, que chega às bancas, chega com a capa bem sugestiva. Vou tentar ver o conteúdo aqui da Isto É, ver se eu consigo abaixar hoje. Lá em cima, no topo da capa, tem dizendo o seguinte: tem um facsímile de um cheque assinado, com o seguinte dito, a foto do senador da República, Flávio Bolsonaro, filho do Jair, e dizendo o seguinte: exclusivo, mande milicianos assinava cheques em nome de Flávio Bolsonaro, enquanto a sócia mantinha empresa paralela para administrar candidaturas laranjas. Ainda em Isto É obteve conteúdo das principais bombas que o ex-ministro Gustavo Bebiano, demitido nesta semana em meio à maior crise política do governo, ainda pode detonar. Os assuntos envolvem a contabilidade eleitoral feita pela sua esposa, a advogada Renata Bebiano, os repasses milionários do PSL para as candidaturas nos estados e os bastidores do processo no STF, que evitou que Jair Bolsonaro se tornasse inelegível. E a manchete da capa é a seguinte: a queda do homem que sabia demais. 5h59, bom dia, Luciano Kleber, 6 horas em ponto. Bom dia, André Capiberibe, bom dia, Paramoti, bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção. Um bom dia especial para quem fez o partilhamento do nosso vídeo ontem, como a Sandra Cabral, o Grijalva Costa, o Liberato Barroso, o Ricardo Mindelo, Lincoln Chaves, Francisquinha Cunha, Marta Bastos, o Souza Antônio, Auriclésio Macedo, Marileide Menezes, Fábio Tágira, Márcio Borges, Olavo Souza, e quem já deu aqui o seu bom dia pelo WhatsApp 9616-1470, como Carlos Rafael, o Juveraldo Souza e o Jesus Alves. E ainda quem entrou aqui, já entrou no Facebook, como a Sandra Biguetti, Eleonete Lima, Salete Vincenzi, Helena Soares, o Marco Firmo, no Rio de Janeiro, grande Marco, e o Expedito Boto, lá de Sobral. André, eu vi aquela sua matéria, assim, teve ainda bem que eu não guardei o nome de um deputado aí na Assembleia, dizendo que é balela não, essa minha história, não, né? Matéria da Assembleia. Matéria que você colocou, né? Da Simone Silva. Dizendo que não tem rombo na Previdência. É muita irresponsabilidade no parlamentar. Quando eu vejo alguns idiotas que não entendem nada, e dentro da sua ignorância, por ouvir memes, né, e ler memes, né, porque eles não raciocinam, ficar dizendo essa besteira, porque Lula tentou fazer, e fez, né, teve um alvoroço na época, fez uma reforma pequena, mas houve um alvoroço na época. A Dilma também já estava com a sua pronta, até que foi empichada, o Temer também tentou, e agora vem esta do Bolsonaro. Então, é como se todos os presidentes fossem uns sádicos, se quisessem simplesmente fazer o mal e ficar de mal com a sociedade brasileira. Não tem rombo na Previdência e vai fazer a reforma porque quer. É muita infantilidade um deputado. Ainda bem que eu não guardei o nome, que eu estou criticando mesmo aqui, não o deputado, a pessoa dele, mas este tipo de pensamento estúpido, grosseiro e desinformado e desinteligente. Há, sim, problemas. Mas são os rombos, são os desvios. É claro, há desvios em todas as áreas. Mas o principal não é isso. O principal é realmente o rombo que tem na Previdência brasileira e tem que ser atacada. E não pode ter esse tipo de tergiversação. Tem que sim, quer ajudar? Vai lá o que é que você pode fazer, vai lá o que é que você pode propor. Mas ficar dizendo que não tem problema, que não tem rombo, é muita irresponsabilidade, é muita infantilidade o deputado dizer isso. E é bom eu não saber o nome, porque eu estou criticando a ideia. Mas se eu soubesse o nome, me lembrasse do nome, que ela disse rapidamente o nome dele, né? Estava dentro do carro ouvindo, e disse que não existe isso daí. O que não existe é um cara estar fora da realidade. Todos os presidentes, todos os partidos dizem que tem que ter essa reforma, todos os candidatos disseram isso. Aí vem um deputado eleito dizer esse tipo de bobagem. Existe sim, essa reforma é a mais ampla, essa do Bolsonaro, tem que acontecer realmente,
E nós estamos agora, sim, outra, assim, a Jandira, essa sim, achou a proposta da reforma da Previdência machista. Machista é quando diz que as mulheres são diferentes dos homens, que devem ter uma proteção melhor do que os homens. Isso é que é machismo. A igualdade de gêneros prevê o contrário, né, dona Jandira? Então, na hora do bônus, venha nós. Na hora do ônus, não seja feita a vossa vontade. Então, é o feminismo que, por um lado, deve receber a mulher como igual aos homens, e por outro, não é uma coisinha menor, nada disso. Ao contrário, o gênero feminino é até mais forte e vive mais do que os homens, se for pegar só esse aspecto da expectativa de vida. Bom dia para o Boto, amigos, bom fim de semana. A Solange Mesquita. A Jandira, é porque ela está dizendo... Não, é porque iguala, em várias situações, iguala a mulher. A idade da mulher deve ser a mesma que a do homem. O tempo de contribuição deve ser o mesmo. E nem é. E o machismo? Não, o machismo, ela é machista porque está fazendo com que a mulher também trabalhe mais junto com os homens. É por isso que eu digo, não tem sentido essa acepção de dizer que é machista. Na hora que você iguala as mulheres... Então é machista? Machista não é o contrário, não é desnivelar. É achar que a mulher é uma pobrezinha, uma coitadinha, que merece um tratamento diferenciado. Ao contrário, é igual. Vive até melhor, mais, né? Bom, sobre a reforma ainda, Ciro Gomes, né? Aliás, sobre o Ciro Gomes, a novidade dele aí é que ele foi condenado lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele chamou Fernando Holliday, que é um negro e um homossexual, assumido, vereador de São Paulo, mas ele não, ele é contra essas agendas, né? Ele é contra as cotas, ele é contra o coitadismo do negro, ele é a favor do protagonismo do negro, mas pelo seu próprio valor, não por causa de cotas que a sociedade brasileira deva dar, que a cota, na verdade, é um atalho. A gente não consegue resolver os problemas, aí faz uma cota. A gente não consegue encarar, aí não faz de conta que resolveu o problema e mascara que dali faz uma cota. Então, ele é contra isso daí. E o Ciro Gomes, quando candidato, sem ser perguntado nada por isso, numa entrevista na Jovem Pan, chegou e disse, olha, esse Fernando Holliday, por exemplo, é um capitãozinho do mato. Uma frase super racista. A juíza até colocou mais, só em dizer que era capitão do mato, já era racista a frase. Quando coloca capitãozinho do mato, piora ainda, porque ele quer diminuir o cara, né? A juíza disse isso na sentença. É como se dissesse um doutorzinho, um juiz Zeco, né? Outro dia o Renan falou, né? Um juiz Zeco que fez uma condenação para mim. Então ele foi condenado, é óbvio que, na primeira instância, cabe recurso, mas ele foi condenado a pagar R$38 mil de danos morais para o Fernando Holliday. Fernando Holliday é chamado de capitãozinho do mato. E hoje, tá, o Ciro, também matéria hoje no Jornal O Povo, e ele diz que essa reforma é um absurdo. O que ele diz? Ele está, não passa, ele diz que é criminosa, né? O ex-presidenciável, né, trata como criminosa algumas das medidas anunciadas na proposta, né? Aí, logo depois, ele vai dizer que não leu direito, né? Contudo, Ciro diz que ainda está estudando o projeto e que não costuma dar opiniões superficiais sobre coisas que são complicadas. Então, ele mesmo se contradiz, né? Primeiro, ele diz que é criminosa, quer dizer, um termo forte, para algo que ele ainda não estudou direito. Logo depois, ele diz, reconhece que não estudou direito, que precisa estudar e que não costuma dar opiniões superficiais. Poxa, Luciano, mas sobre isso aí... Foi o que ele acabou de fazer. Né? Ele disse aí, ele disse que apresenta questões, está aqui, a proposta da reforma, segundo está no povo, a proposta da reforma da Previdência apresentada ao Congresso apresenta questões flagrantemente criminosas. Entre os pontos questionados por Ciro está a modificação da regra para quem recebe o benefício de prestação continuada. Eu aqui me associo ao Ciro, que vai subir de 65 para 70 anos as pessoas idosas que recebem um salário mínimo, pessoas que não têm qualquer tipo de renda, que precisam de auxílio do governo federal. Vai chamar um crime intolerável? Só para você ter uma ideia, vamos raciocinar um pouco aqui, tá? Vamos lá.
O Bolsa Família é para pessoas completamente desfavoráveis economicamente, tá certo? Está na mesma situação dessa pessoa que está falando, né? Ou pior. Porque, assim, nesse caso aqui é só o idoso. O Bolsa Família é uma grana para a pessoa da família e mais as crianças que estão lá, ok? Ok. Quanto é que recebe o Bolsa Família? Quanto é que paga? Tem uma variação por número de filhos, enfim. Não chega a R$ 200. Não chega a R$ 200. Então, se é criminoso isso, que é um crime intolerável, isso foi o que o Ciro disse, né? Se é um crime intolerável, também seria um crime intolerável o Bolsa Família. Mais intolerável ainda. Porque nesse caso aqui é só o idoso. No Bolsa Família é para pessoas adultas e crianças. Sim. E crianças que são miseráveis. Estamos tratando nos dois casos de miseráveis. E outra, ele não tira o benefício. Hoje, quem tem 65 anos já recebe um salário mínimo. Okay? O que ele diz? É 60 ou é 65? Acho que é 60 e vai passar para 65. Não, é 65. Só me corrigir isso aí, porque eu não sei o detalhe. Não, está aqui. Vamos lá. Está aqui. A proposta do governo determina que idosos sem meios de se sustentar terão que aguardar até os 70 anos para receber o benefício, no valor de um salário mínimo. Hoje, então pronto, ok, é isso aí. Hoje ele recebe a partir dos 65 anos. O que diz a reforma? Quando completar 65 anos, ele recebe não o salário mínimo, mas R$ 400. Quer dizer, não deixa de receber, tá certo? E não é assim, ele recebia um salário e vai receber a metade agora? Não. Isso é para quem está entrando agora, quem vai ser beneficiado com isso. Quando chegava aos 65, ele receberia um salário mínimo. Hoje, ele vai receber apenas R$ 400. Só vai receber um salário mínimo quando chegar aos 75 anos. Isso é cruel demais. Eu vejo hoje o jornalista do Jornal Povo, no seu artigo lá, também dizendo isso, né? Que é só uma planilha de Excel. É uma planilha de Excel, sim. É só um dinheiro, porque assim, eu não aperto um botão e faço cair dinheiro, não. É uma coisa que vem se arrastando há muito tempo. Como essa reforma não foi feita, e aí eu me associo várias vezes ao que o Renato vem dizendo aqui, né? O Temer tinha que ter feito essa reforma e o Janot não deixou. E é sempre assim, essa reforma está atacando principalmente os da classe alta, de quem recebe acima de R$ 30 mil. Estes sim vão ter uma perda substancial. Aí, geralmente, são essas pessoas que recebem muito, e hoje é o título da Folha de São Paulo, da manchete da Folha de São Paulo, dizendo que os servidores vão entrar na justiça, vão ao STF para derrubar essa reforma. É cruel? Quanto mais tempo você levar para fazer essa reforma, mais amarga será a situação. Porque o rombo é grande e não há dinheiro suficiente para pagar a reforma. Não adianta eu dizer, não, tem que pagar, eu acho que esses idosos têm que receber 10 salários mínimos. Se for só por uma questão discricionária. Paga 10, paga 5 salários mínimos. O problema é de onde vem o dinheiro? Quem vai pagar isso daí? De onde nós vamos tirar esse dinheiro? Porque a gente sempre exige dinheiro de tudo, né? Para a educação, para a segurança, que a gente não tem para nada. E cada vez menos nós temos dinheiro para a saúde, para a educação e para a segurança, porque cada vez mais o governo tem que fazer frente aos gastos com a Previdência. Por isso, a sua urgência. Se é possível, aí sim, mas o doutor jornalista tem que pegar Excel. Se é Excel é a planilha que faz os cálculos. Se é Excel, você não vai para canto nenhum. Jornalista de economia, se não usar o Excel, vai usar o quê? Tem que fazer. Olha, como é que eu vou fazer uma reforma da Previdência sem usar Excel? Eu tenho que saber assim, eu tiro o dinheiro daqui para colar para lá. Tem que recorrer às planilhas. Porque eu não posso simplesmente apertar um botão e daqui sai um dinheiro, né? Tem gente que acha que o governo consegue fabricar dinheiro. Luciano, outro ponto aqui destacado pelo Ciro, que eu acho que merece um destaque, um debate, ele não se voltou contra, né? Ele levantou alguns pontos aqui e eu vejo coerência disso aí. Olha só, hein? O que disse o Ciro, vou ler o que disse ele. É claro que, falando a respeito dos militares, é claro que eles são uma carreira à parte. Não, ele começa assim. Vai lá. Cadê os militares? Pronto, cadê os militares? E continua. É claro que eles são uma carreira à parte, mas repare bem, os militares hoje custam 47 bilhões à Previdência e recolhem
4 bilhões de reais. Portanto... Olha, eu não vejo congruência nenhuma do Ciro. Me perdoe, tá? Claro. Ele sabe, ele é tão informado quanto a gente. Foi dito lá, está aqui a reforma, porque essa reforma mexe e tem que ser aprovada por uma medida de alteração da Constituição, a PEC, a proposta de emenda constitucional. O dos militares não precisa mexer na Constituição. E quando foi entregue, foi dito, tá? Por isso que eu digo que ele também tem essa informação. Cadê os militares? Está vindo aí. Bolsonaro já garantiu, Paulo Guedes também disse isso, né? Que todos vão pagar sua cota de sacrifício. Como o próprio Ciro reconhece que é uma carreira à parte, que tem as suas diferenças, né? Ela também vai ser atingida, mas vai vir não dentro desse pacote, que é um pacote que mexe na Constituição. O dos militares não precisa mexer. E o Bolsonaro já afirmou, virá. Então, Ciro, aguarda chegar aos militares, que a gente critica. Não pode agora criticar que os militares estejam de fora. Já foi dito, os militares vão pagar a sua cota, também vão passar pela reforma. Quando chegar esta reforma dos militares, aí sim, você diz, não está correto. Mas dizer, cadê os militares, por que não estão aqui, mas não poderia, também jogar. Mas como uma satisfação à nação, não poderia ser apresentado? Já foi dada essa satisfação à nação. Mas não poderia ser apresentado? Eu estou lhe dizendo assim, o que eles estão dizendo, né? Eu não sou do governo. Eu sei disso. O que é que nós recebemos de informação? Está aqui, porque isso aqui é o grande problema e tem que ser votado com 2/3 do plenário. Então tem que já correr esse prazo, porque o prazo regimental disso daí leva mais tempo. Por que leva mais tempo? Tem que ser votado em 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. E tem que ser 308 deputados, 2/3, né? Quórum qualificado. Essa dos militares, que está sendo estudada exatamente porque a parte, eles pegaram aquilo que era consenso. Nós temos urgência. Aproveita e joga logo isso daqui, já coloca nas constituições, vamos discutir, que o Ciro estava dizendo, olha o que o Ciro diz. Tinha que ter feito um amplo debate, olha, 2 meses de governo, fazer um amplo debate, para quando chegar no Congresso ser só homologatório. Quer dizer, o debate vai se dar no Congresso mesmo, Ciro. Você quer, é até um pensamento ditatorial. Tem a tal da comissão aí. Não, foi criado no Senado a subcomissão, que já é para se antecipar, nem chegou ainda no Senado, o Alcolumbre que quer colocar o Tasso, não sei se o Tasso já assumiu, né, na presidência dessa subcomissão, para agilizar. Então, se os militares ficassem de fora, estava completamente correta a crítica do Ciro. Mas a equipe econômica e também o presidente Bolsonaro já explicou que os militares também vão pagar sua reforma. E nós já vimos aqui, André, até alguns detalhes dos militares já foram discutidos. Ainda não fechou, foi o pacote. Porque os militares, quando chegar, é só uma votação no Senado e na Câmara e não precisa de 2/3, basta a maioria simples. Então é mais simples de resolver dos militares e virar por aí. E tem que viver. Mas é outra coisa, para finalizar o Ciro, a irresponsabilidade do Ciro agora, tá? Para tentar queimar o governo. Ele explica, entretanto, que a estratégia para formular reforma, abrir discussão, já falei sobre isso na homologatória. Aí ele vem dizer uma coisa. Que história é essa de um cheque desses Queiroz na conta da primeira-dama? Lá vem o Ciro dizer essa besteira. Diz o Bolsonaro que foi ele que pagou o empréstimo. De onde vem esse dinheiro que o Bolsonaro emprestou para o Queiroz? Olha, o Bolsonaro disse que emprestou 40 mil reais. O Bolsonaro é deputado, era capitão, foi para a reforma com 38 anos, com salário de capitão da reserva. E depois um salário que não é dos menores, como deputado federal. Empréstimo de 40 mil. Eu estou me lembrando agora, e assim, foram flagrados apenas 24 mil de cheques. E de cheques, cada um de 4 mil reais, se eu não me engano. O Ciro, agora, quando condenado, a juíza diz que 38 mil não é uma coisa que possa abalar o patrimônio do Ciro, segundo o que ele revelou até na sua declaração como candidato. Ora, Ciro, se tu tem condições de pagar, sem mais nem menos, 38 mil reais de danos morais, se tu tem um patrimônio relevante e sempre teve no serviço público, né? Como é que o Bolsonaro não teria? É leviano dizer isso. O Bolsonaro tem que explicar de onde veio esse dinheiro. E o Ciro está falando de um dinheiro de 24 mil reais, levantando suspeita de que o Bolsonaro tem que comprovar de onde veio esse dinheiro de 24 mil reais. O que é isso, André? Dizer que o Bolsonaro... Eu acho que você tem condições de emprestar alguém
24 mil reais. Tenho. Se vender o carro, tenho. Não, eu estou dizendo que tem condições. Tenho. Aí o Ciro dizendo, 24, não, o que o Ciro está dizendo? Diga lá. De onde vem, olha só, porque é tentar levantar a lebre, tá? De onde vem esse dinheiro que o Bolsonaro emprestou para o Queiroz? 24 mil reais. Aquela velha história, Luciano. Enfim, o homem é vidraça. Não. Eu estou te perguntando assim, tu acha que realmente... Ok, eu concordo com você. O presidente da República Não, eu concordo com você que é vidraça. Agora, eu te pergunto, é correto mesmo levantar, não é leviandade, dizer que ele tem que comprovar de onde vieram esses 24 mil reais? Tá bom. 24 mil reais. Dificilmente a gente diverge. Via de regra, eu sempre acompanho o raciocínio brilhante do amigo. Se você sabe que eu estou sendo verdadeiro, e quem nos escuta sabe que eu estou sendo verdadeiro. Mas hoje a gente vai divergir um pouco. Eu achei muito bacana a entrevista do Ciro ontem. Achei muito bacana. E principalmente desses pontos das reformas. Só essa questão do Bolsonaro, isso é uma besteira menor, mas desses dois pontos que ele tocou, que precisam vir... Não, esse ponto dos pobres, né, dos miseráveis, dos miseráveis, dos idosos miseráveis. Tudo bem. Se tiver como, eu concordo com você, concordo com ele, concordo com o artigo. O debate, povo, né? Eu acho que tem que ser, Luciano, tem que ser debatido. E se encontrar de onde é o dinheiro, vamos. Eu acho que deve ser 2 salários mínimos. Luciano, a gente pertence a uma pequena casta privilegiada. Eu tenho 41 anos, você tem um pouco mais. Eu com 41, se Deus me der saúde e manter a minha lucidez, eu tenho mais 35 anos de trabalho pela frente, porque gosto do que faço. Para mim, jornalismo, além de uma profissão, é um lazer, é um hobby, eu gosto do que faço. Então, dá para trabalhar até 70, 75 anos, contribuindo tanto pelo INSS como pela Previdência Privada, junto ao Banco do Brasil. E agora, pelo Santander. E quem não pode? E quem não trabalha com a cabeça, e quem trabalha com o corpo, quem trabalha na força bruta. Ou seja, essa questão da reforma previdenciária, que em alguns aspectos, como aqui citados, a gente fica um pouco até à margem, não à margem de não ter que contribuir, não à margem de ter maiores benefícios, mas à margem por poder trabalhar, pelo menos em tese, até uma idade mais avançada. Mas o pau tora, principalmente, naquele trabalhador que precisa do vigor físico, né, para desenvolver suas atividades cotidianas. É verdade, é triste. Agora, esse mesmo vigor físico que é exigido aqui no Brasil, também é exigido na Grécia, e lá, de uma hora para outra... Quebrou, e não tinha como pagar. É isso que nós queremos que chegue no Brasil. Então, nós temos que prevenir isso o quanto antes. E isso não é só o Brasil, não. O mundo inteiro está se debruçando sobre isso daí. É um grande problema. Antigamente, o próprio Ciro estava dizendo assim, antigamente você tinha 6 trabalhadores na ativa para pagar uma aposentadoria. Hoje, você tem 2 trabalhadores para pagar essa aposentadoria. O cara está na ativa para pagar quem está se aposentando. E não sabe como é que vai ser a sua aposentadoria. Então, tem que ter urgência nisso daí. Ah, que é triste? É. Ah, que é lamentável? É. Mas se não tem o dinheiro, vamos fazer o quê? Aí, hoje também tem Bolsonaro e a velha política do Henrique Araújo, sempre sensato. Hoje ele entrou numas horrorosas, né? Daqui a pouco vem as emendas parlamentares que o Bolsonaro também vai usar. Olha, rapaz, não pode ter tanta desinformação. Até recentemente, até 2013, estaria correto esse raciocínio do Henrique. Mas 2013, olha quanto tempo nós temos de lá para cá, são 6 anos. Desde 2013 para cá, as emendas aprovadas no Congresso são impositivas. Não dependem mais do presidente da República. Não pode o Bolsonaro, assim como muita gente alegou que o Temer teria feito isso. Um absurdo. Uma mentira que pegou em cima do Temer. Ah, o Temer comprou deputados com emendas. Um absurdo. O Temer não tem o poder, nenhum presidente hoje tem mais esse poder. A partir do governo Dilma, foi aprovado lá no Congresso, ainda no governo, na era Dilma, foi aprovado no Congresso as tais das emendas impositivas. O que acontecia antes? Os deputados apresentavam as emendas ao orçamento para colocar dinheiro na sua paróquia, né? Obras na sua paróquia, para lá e para cá. É dinheiro que vem do governo federal. E ele chega lá no seu
né, na sua área, que recebe votos, diz, eu consegui esse dinheiro, os deputados todos fazem esse discurso, eu consegui dinheiro para essa Santa Casa, eu consegui dinheiro para o calçamento desta rua, essas emendas. Antigamente, eles apresentavam essas emendas, e aí dependia do presidente de dizer, olha, eu vou atender a emenda desse deputado, eu vou atender a emenda do Paramoti, mas o André foi sacana comigo, eu não vou atender a emenda dele. Exatamente para acabar com essa discricionariedade, o Congresso diz, as emendas serão impositivas. Então, essas emendas, uma vez aprovadas no Congresso, terão que ser executadas no Planalto. Então, as emendas que irão este ano, por exemplo, serão aquelas que foram aprovadas o ano passado, durante o governo Temer. É de um ano para o outro. O orçamento foi aprovado o ano passado. Então, as emendas aprovadas no ano passado, o Bolsonaro não tem o poder de dizer, vou falar essa para cicrano, essa para fulano. O máximo de interferência do governo federal sobre essas emendas é chegar a um ponto de dizer, não tem dinheiro, e fazer o que se chama de contingenciamento. Aí o contingenciamento é no orçamento. Ele contingencia tanto as emendas quanto outras áreas. Então, Henrique, não tem essa de dizer que o Bolsonaro vai usar emenda para comprar deputados. O seu artigo está atrasado. A não ser que ele fosse vaticinador, ele fosse divinatório, como está acontecendo. Hoje, aí sim, se tu tivesse dado esta informação, eu ia até concordar contigo. Hoje, o governo estuda o que é que está acontecendo. Houve uma renovação grande no Congresso. Então, os deputados novos, obviamente novos, não estavam no mandato anterior, portanto, não tiveram a oportunidade de apresentar emendas. A novidade agora é essa, viu, André? Então, o governo está pensando se há uma gordura dentro do orçamento para atender aos deputados novatos. Mas, de novo, esses deputados têm que aprovar suas emendas no Congresso. Aprovadas no Congresso, cabe ao governo cumpri-las. E acabou-se. Então, não é discricionariedade do presidente da República essas emendas parlamentares ao orçamento. Faz tempo, senhor Henrique, que isso deixou de ser. Aí ele continua... Foi um avanço, viu, Luciano? E foi um avanço. Porque acabou essa história de ficar... Porque antigamente você comprava mesmo, né? Uma parte das emendas... eu gosto do deputado lá, vou dar para ele. Não gosto do outro, não dou. Uma parte das emendas são impositivas e é muito legal saber que isso aqui na gestão... Meu Deus do céu, foi na gestão da Luiziane Lins, a Câmara Municipal de Fortaleza conseguiu aprovar uma lei que parte das emendas dos vereadores de Fortaleza são impositivas, ou seja, o Poder Executivo tem que cumprir, claro, dentro da normalidade, e fazendo justiça, o Cid Gomes, quando o governador... Foi maravilhoso. Também fez isso, liberou, salvo engano, R$500 mil, ou R$1 milhão, para que cada deputado empenhasse como quisesse, claro, dentro da lei, dentro de todas as garantias, e não tem essa de situação ou oposição. Muito legal isso aí. Não, o do Cid foi democrática e muito inteligente. É assim, você podia... Eram 4 áreas, tá? Área de saúde, área de educação, de infraestrutura e tal. Então, para cada área, o valor, acho que se não me engano, é 350 mil, podendo chegar a 500 mil, se fosse na área de saúde ou na área de educação. E era assim, todos os deputados têm essa cota. Então, não tem assim, eu vou fazer aqui uma emenda de 800 mil, como tem no Congresso, né? Outra de 1 milhão e pouco. Não, se diz assim, olha, vamos acabar com esse negócio, vamos acabar o pires na mão de deputados, né? E a troca de favores, eu achei essa postura do Cid Gomes foi fantástica, né? Ele disse assim, todos os deputados, seja branco, amarelo ou azul, seja oposição, governo ou neutro, cada um vai ter a sua cota de participar do governo. Indique aí, deputado André, indique aí, você tem aqui uma cota de 350 mil para você indicar uma obra dentro dessas áreas prioritárias do governo, de saúde, educação, segurança, indique aí e eu vou fazer. Seu Paramotim, indique aí, está aqui, você tem essa grana, indique aí nessas áreas tais, e eu vou realizar lá no seu município, ou no estado, ou como for. Então, isso daí, não foi iniciativa do Legislativo, né? Foi o Executivo, foi o Cid Gomes, grandeza do Cid Gomes, que fez isso daí. Então, só para deixar claro para o Henrique, não tem mais essa história
as emendas impositivas, as emendas são impositivas, na verdade, e o presidente não tem como deixar de atendê-las, a não ser por contingenciamento orçamentário. Aí, no fim, ele vai dizer, tudo parece sujo, e qual é o papel de Bolsonaro nisso? Perdão, Luciano, perdão. No caso, uma parte das emendas são impositivas, e essa parte das emendas impositivas, o Executivo tem que cumprir. Não tem essa de contingenciamento, não. O restante... Não, tem contingenciamento. Sim. Não, mas o restante... Não. Olha, para contingenciamento, qualquer área, chega um momento. Sim. Chega um momento, tá? Porque o que é o orçamento? O orçamento é uma previsão. Certo. É uma previsão de receitas e de despesas. Perfeito. Aí digamos que houve uma queda na arrecadação. Certo. O governo chega e diz, não tem dinheiro. Então é o que se chama de contingenciamento. Então aquela emenda que era... Perfeito. Mesmo a emenda impositiva... Acontece. Eu vi no ano passado do Mas Temer. a emenda impositiva... Não. Eu vi porque eu assessorei deputados e eu escrevi textos sobre isso. Que ele tinha colocado, mas houve uma redução de 15% de todas as emendas. Quando tem 15% é no orçamento. Aí pega tudo. Não, que pode ter contingenciamento, é claro. Mas só que as emendas impositivas, no município eu afirmo, no estado eu afirmo, no governo federal eu não afirmo. Não, falando do orçamento federal. Mas no orçamento federal eu acredito que as emendas impositivas sejam a menor parte. Sejam a menor parte das emendas. Eu não estou sabendo, você está dizendo que tem as que não são impositivas. Exatamente. Eu desconheço. Eu acho que hoje toda emenda lá no Congresso, essa emenda é apresentada para o orçamento, ela foi aprovada, ela é impositiva, tá? Porque é na construção do orçamento. Antigamente não. Você fazia orçamento, aí tinha as emendas, né? Dentro da grana, tinha que ter grana para isso daí, e é como se você contribuísse para o executivo. Coloca esse dinheiro lá para a área do Paramoti, lá para a área do Andes, da área do André, do Renato. Hoje não. Eu acho que foi aprovado. Se a emenda foi aprovada no orçamento, o governo federal vai ter que cumprir. Pois bem, aí ele vai terminar, o artigo dizendo assim, e qual é o papel do Bolsonaro nisso? Ele está falando do Bolsonaro e a vela política, o Henrique Araújo, né? Dizendo que vai ter, que não é o Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro está aí enfrentando um Congresso que está muito dele ainda na antiga política, né? E está exigindo as suas partes, como se faz na prática antiga da política. O que é que você faz? Solta uma bomba dentro do Congresso? Não. Vai ter que negociar com esse Congresso. Não é de uma hora para outra que você vai mudar uma prática ancestral. Mas devagarinho você vai fazendo, né? Ele termina assim. E qual é o papel de Bolsonaro? Eu estou dizendo isso aqui porque ele vai terminar no mesmo tom do Ciro. Quando o Ciro diz, o Bolsonaro vai ter que explicar de onde saiu esse dinheiro. 24 mil reais. Ciro, 24 mil reais. Para o Bolsonaro explicar de onde ele tirou 24 mil reais. Só o salário dele de um mês é mais do que isso daí. Só o salário do Bolsonaro de um mês, ele como deputado, nem como presidente não, o salário do Bolsonaro de um mês sobra, dá para pagar, emprestar esses 24 mil e sobrar quase um outro tanto. Então, por favor, vamos ser menos leviano, porque vai no mesmo tom agora o Henrique, olha o que ele diz. E qual é o papel de Bolsonaro nisso? Síntese do novo velho, sua função é não atrapalhar, mas pelo que vem apontando os últimos áudios divulgados pelos jornais, essa é uma tarefa difícil. Vou repetir. Mas pelo que vem apontando os últimos áudios divulgados pelos jornais, o que é que os últimos áudios, aliás, os últimos, como assim? Teve uns primeiros áudios? Que história é essa dos últimos áudios? Os áudios divulgados falam de um homem indignado com irregularidade e dizendo que vai mandar a Polícia Federal investigar e quem dever pague. O que é que tem que atrapalha? O que é que tem aí dizendo que é? Ao contrário, isso sim é prova da nova política, Henrique. Você podia fazer uma exceção, dizer assim, olha, lá no Congresso, o Bolsonaro está tratando como se fosse a antiga política. Mas neste caso dos áudios, ele está demonstrando o novo na política. Porque os áudios até então revelados de quem esteve até então no poder eram sempre perigosos para o erário. Era sempre de gente querendo acobertar. Era de gente falando que o STF era covarde. Era gente falando que ia mandar o Messias para salvaguardar. Era gente falando de roubalheiras. Neste caso, nestes áudios,
O único que fala, quando vai falar de irregularidade, o que você nota no áudio é a indignação do presidente Bolsonaro contra algo que pode chegar a ele. Você quer jogar no meu colo isso? Oxe, a Polícia Federal já está no caso, vai investigar e quem deva, pague. Isso é novo, Henrique. É claro que isso é o que deve ser o comum, mas não era o comum nos áudios que a gente viu até então. Os últimos áudios revelados pela República, não os últimos áudios do Bolsonaro. Bolsonaro foram estes áudios. Não tem outros áudios para dizer os últimos, né? Não seria o último dele, que o Globo deu a notícia, dele que vazou com o Onix, não? Mas diz o quê? Que diz o seguinte, um dos trechos, o Bolsonaro dizendo, você vai conversar com ele sobre as ações? Perguntou o Bolsonaro ao Onix Lorenzoni. E continuou, se ele, Bebiano, me cobrar individualmente o mínimo, eu tô fudido. Tem que vender uma casa minha para poder pagar. Qual é o problema aí? Cobrar o quê? O que é que o Bebiano pode cobrar o presidente? O presidente Por favor, cara, isso daí... Veja bem, o Bebiano é advogado do Bolsonaro. O que é que ele está dizendo? Olha, você vai lá, negocie com ele para ele deixar, não será mais meu advogado. E veja com ele que não vai me cobrar, não, porque se for me cobrar, eu estou fudido, vou ter que vender uma casa para pagar o preço que ele vai cobrar. Porque até então, o Bebiano, como era amigo dele, se chegou, e foi assim que ele se chegou. É para a gente conhecer o contexto, certo? O que era o contexto? O Bebiano já chegou no Bolsonaro e disse, me dê essas ações aí que eu vou fazer para você, de graça. Ele é advogado, o Bebiano. Aí o Bolsonaro disse, puxa, até então o cara era meu amigo legal, e né? Disse que ia fazer de graça. Vai pagar da campanha, né? Da campanha. Da campanha. Então não é o Bolsonaro que tem que pagar, quem tem que pagar. Não. Eram ações pessoais. Porque mesmo na campanha, André, quando tem dinheiro, por exemplo, não tem essa do partido, não sei o que, não. É você. Por exemplo, esse caso do Bebiano está correto. Quando o Bebiano diz, olha, o dinheiro lá de Pernambuco, que foi enviado lá para a candidata, a responsabilidade de como ela gastou é dela. Ela tem que prestar contas e vai responder criminal e civilmente, se for o caso. Nunca o partido. Porque na hora que sai do presidente, ele manda o dinheiro lá para o André, que é o deputado. O partido não. Aí o André... O partido tem uma responsabilidade. Não, no caso do Bebiano. Não. Você não pode criminalizar instituições. A pessoa física que paga. Eu aqui, o partido tem lá os seus próceres, né? O Bebiano era o presidente. E tem que mandar o dinheiro. Mandou o dinheiro lá para Pernambuco, que segundo ele foi o Bivar. O Bivar escolhe como distribui o dinheiro para os candidatos. Aí o que os candidatos fazem com esse dinheiro é responsabilidade do candidato. Se o candidato fizer alguma besteira, quem vai pagar por isso é o candidato. Não é quem mandou o dinheiro para ele. Porque, em tese, o cara mandou o dinheiro, que é uma obrigação dele, protocolar. Envia o dinheiro lá para o André, que é o meu candidato do meu partido. Aí o André chega e usa o dinheiro para fazer porcaria. Que é que eu, presidente, que mandei o dinheiro para ti, tenho culpa. E o partido, muito menos. Então, neste caso do Bebiano, chegou para o Bolsonaro até para fazer amizade. Chegou no cara e diz, rapaz, me dá aí. Eu resolvo. Eu vou ser o teu advogado. E faço isso de graça, não pago nada. Acontece entre amigos. Aí o Bolsonaro diz, puxa, vê lá com ele, né? Porque, primeiro, eu não quero que ele continue aqui. Houve uma quebra de confiança, né? Então, eu não quero que ele continue como advogado. Agora, eu não quero que ele venha me cobrar também aquilo que ele cobraria, senão eu vou ter que pagar uma casa. Não dá para comprar. Então, não tem nada... Como advogado, sabe? O Bolsonaro então, pronto. Então, André, esclarecido, né, isso daí, não tem nada de irregularidade. Isso é uma coisa pessoal do Bolsonaro, dizer, olha, vem lá com o cara, vê se ele não vem me cobrar, porque se for me cobrar os custos que ele costuma cobrar, eu vou ter que pagar uma casa, eu não tenho condições. Então, nos áudios não há nada, nenhuma vírgula, nenhuma respiração que diga, que comprove, que dê indício de que o Bolsonaro está fazendo a velha política, tá, Henrique? Então, lamentavelmente, você errou em vários aspectos. Em algumas coisas você está correto no seu artigo, né? Mas na conclusão, principalmente, quando foi falar dos áudios, parece que você não ouviu os áudios e se deixa levar, né, pelo ouvido, né? Ah, os áudios devem ter dizer alguma coisa contra ele e termina o seu artigo. E essa da história, hein, Luciano? A história não li, não tenho como ver, tá? Tá com cara de barganha isso aí, não? O que é que diz? Não, essa capa da Isto É, essa última capa da Isto É, que dá a entender que o tal do Bebiano é a bola da vez, né? Teria mais munição contra o presidente Bolsonaro. Ah, mas isso não é novidade. A Mônica Bergamo já disse isso também, né? Mas cadê? O que é que tem, né? Tem que ver o que tem de mais profundo. A Isto É ainda não disponibilizou o conteúdo, só disponibilizou a capa e nem a revista está à venda no portal da própria revista, nem
em bancas, já que a distribuição ainda não começou. Luciano... Só destacando sobre a Previdência, que eu achei interessante isso daqui. Não, é o assunto principal. Não, e todo mundo, até o Reinaldo Azevedo, né, está dizendo que a reforma é boa e o presidente é ruim, né? Ele tinha que fazer isso, né? Não. A reforma é boa e o governo é ruim. Aí tá, todo mundo está elogiando. Hoje o Egídio Serpa diz, como Previdência, quem é contra? É o título da sua coluna de hoje, da Egídio Serpa. Como previsto, não é o povão, olha o que ele vai dizer, tá, André? Como previsto, não é o povão que está nas ruas e nas mídias protestando contra a proposta de reforma da Previdência Social. Primeira e essencial medida para consertar as deficitárias contas públicas da União e de quase todos os estados e municípios. São as corporações apropriadoras do serviço público que tentam transmitir a sensação de que a reforma previdenciária vai castigar o povo mais pobre. É sempre assim, ó. O Ciro não falou, por exemplo, de uma coisa maravilhosa. Então, se quer fazer uma boa crítica, o Ciro, que é um cara muito honesto, né? Agora tem essas coisas, de vez em quando ele faz isso. Tinha que dizer, olha, essa alíquota diferenciada é muito interessante. Até a oposição está achando isso interessante. O Ciro nem tocou nesse aspecto, né? É falso, diz, vamos lá, a sensação de que a reforma previdenciária vai castigar o povo mais pobre. Aí continua o Egídio. É falso, ela castigará o povo mais rico, do andar de cima, os que, ativos ou aposentados e pensionistas, recebem proventos superiores a R$39 mil por mês. A começar pelo pessoal dos poderes judiciário e legislativo. Na Câmara dos Deputados, um ascensorista, profissão em extinção, tem salário de mais de R$7 mil. Aqui no Ceará, onde alguns privilegiados chegam a receber proventos de mais de 50 mil mensais, um motorista do Tribunal de Justiça do Estado aposentou-se no ano passado com proventos mensais de quase R$25 mil. Motorista? A gente certo está dizendo. A reforma propõe o fim desses privilégios. Há pontos da reforma que certamente serão corrigidos pelo Congresso Nacional. Mas, na essência, ela e seus objetivos estão corretos. Eis a causa dos protestos. Quero fazer vênia aqui, a reverência ao que abre a coluna do Egídio Serpa. Está perfeito, assina embaixo. Há distorções, há problemas que possam ser corrigidos, como disse do BCP, há lá. Mas não é a essência da reforma isso daí. Vamos buscar o que tem na essência da reforma, que é uma tentativa de acabar com esses privilégios nojentos, quando a gente pensa nesses idosos que tem que chegar aos 70 anos para receber um salário mínimo, é porque tem que pagar para essa casta cerca de R$40 mil de aposentadoria. Verdade. 5h, 6h40, Luciano. Olha só, chega a notícia que o desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho mandou desmantelar, o termo aqui do antagonista, o círculo lulista erguido em frente à sede da Polícia Federal lá em Curitiba. O desembargador determinou também multa diária de R$500 mil caso os militantes do PT e da CUT não abandonem o local. E Sua Excelência também sugeriu que o ex-presidente seja transferido para uma cadeia normal. Bom, é tardio, né? Mas eu acho que a hora tinha que chegar. Ainda existe gente lá nesse circo lá? Acho que não. Eu acho até que já nem existe mais. Eu acho que até já... Bom dia, presidente Lula. Já levantaram. Boa noite, presidente Lula. Até isso. É outro privilégio, né? Quem está falando de privilégios, Lula é um privilegiado em termos de prisão. Está numa cela especial da Polícia Federal, que não é feita para isso, é para coisa provisória. Ele tem que ir, no máximo, né, para o penal lá, médico, né, uma coisa... Os pinhais, né? Não é tão ruim quanto nos outros cantos, mas eu acho que ele realmente não pode ficar na Polícia Federal. Bom dia para a Solange Mesquita, de Guaraciaba. Um ótimo fim de semana. O Henrique Costa. Djalma Oliveira, bom dia a você, meu amigo. Excelente programa para vocês. Arcanjo Cunha, também bom dia. Antônio Ferreira. Wellington Pereira, na sua rádio web interativa de Maranguape, está retransmitindo o nosso programa. O Eufrásio, o raciocínio do Ciro virou pó, olha a brincadeira. Cláudio Martins de Pinho, bom dia a todos. Lulu Araújo, bom dia para você. Verônica Filizola, bom dia e abençoado final de semana. Catarina Soares, Fátima Garcia, bom dia, programa top. O Soares, um bom dia a todos, um grande abraço. Olavo Nunes, o Ciro Gomes é muito inteligente.
cadê? Fugiu aqui. Inteligente, aliás, já foi, pois hoje fala muita besteira, não sabe fazer oposição. Acho que o PT o contaminou. O Ciro é inteligente, realmente. O Idalberto, a política partidária está corrompida no Brasil. Levará décadas para que o ideal democrático e social seja alcançado. É isso que o mundo está cobrando do Bolsonaro, essa nova política. Não é fácil você romper com essa tradição de bandidos, né? Bom dia para Tânia Martins, José Sérgio Araújo, Luciano Cajuru e Paulo Paim elogiaram alguns pontos da reforma da Previdência. Pois é isso que eu digo. Essa reforma, a maioria dos pontos delas são muito bons. E é óbvio que, assim como aquela história do bode na sala, né? Com certeza, ali há alguns pontos exagerados para tentar, na conversa com o Congresso, renegociar, dizer, o Congresso tirou, né? Tipo essa dos velhinhos, né? É de 70 anos. Aí o Congresso, não, mantém 65. Aí o Congresso vai e diz, olha, nós conseguimos mudar a reforma da Previdência. Há também essas especulações em relação a isso daí, que às vezes ela chega exagerada no Congresso, exatamente para dar margem a essa negociação. Concordo com o André, com o Ciro e com quem diz que essa história dos velhinhos realmente dói na gente, né? É gente idosa, gente que está precisando, não dá para pagar nem os seus remédios, né? Fica complicado esse negócio. Luciano, a respeito do Cajuru, eu confesso que eu tenho que vencer um preconceito que eu tenho contra o senador do Goiás, Cajuru, né, que entrou na vaga aí do Ronaldo Caiado, que se elegeu governador. O meu conceito, não que ele seja bandido, eu acho que ele não é bandido, não. É chato, é chato. Eu só acho que é chato e um paspalhão. Eu não gosto de pessoas agressivas, e ele é muito agressivo, até gratuitamente. Eu nunca me esqueço quando o Zagallo foi aí, participou da última Copa, ele, logo após o Brasil ser eliminado, tentando desmoralizar o Zagallo, chamando de incompetente, de velho incompetente, levando na chacota. Eu acho que o Zagallo não merecia aquilo. Cajuru já foi condenado em vários processos por injúria, e a forma como ele se comportou na primeira sessão do Senado Federal, sessão que deliberou a escolha do presidente daquela casa, fazendo palhaçada, fazendo macaquice, e dizendo que só iria votar após ouvir os internautas no Facebook. Isso não é postura de um senador da República, pelo menos não a postura do que eu acho adequado a um senador da República. Aliás, eu acho uma bobagem, porque se ele diz que eu vou votar sempre fazendo uma enquete nas redes sociais, a gente não precisa de um parlamentar. Basta um robô, né? É verdade. A própria internet tem os seus robozinhos. Então, o robozinho joga a internet, que é o assunto do dia, recolhe o resultado e vota de acordo com o resultado. Para que o parlamentar? Porque é o parlamentar que, às vezes, ele tem que votar contra o que diz até a população. Às vezes, a população não tem as informações que ele tem. Então, é um populismo bobo, parlamentar, isso dele, né? Eu acho até uma infantilidade. Eu fiz aqui já 3 enquetes, achei aquilo tão bobo. Bom dia para o Grijalva Parente, lá em Ubajara, o Homero Lima, de Cajazeiras. Luciano, se tivéssemos senadores na República com essa sua capacidade de coerência, seria o Ápice que estava falando do Cajuru. Bom dia para o Tobias Cunha, que também mandando um abraço para a gente. Então, voltando ao Cajuru, eu acho um chato, né? E eu acho bobagem, infantilidade essa de dizer, eu vou votar de acordo com o que dizem as redes sociais. Eu acho até que você pode, eu acho legal isso, né? Você manter o contato o tempo todo, né? Ter um feedback, em cima disso você fazer, construir o seu voto, né? Até mudar de ideia, né? Com algum argumento, alguém traga, mas simplesmente se dizer escravo das enquetes, basta um robozinho. Um robô faz o serviço do parlamentar, se tiver esse tipo de comportamento, né? É necessário. Você, nessa questão da Venezuela, em Maduro aumentando o tom do discurso e fechando fronteiras? Olha, o absurdo que está chegando o Maduro, né? E dizer, não quero, olha só, não quero ajuda humanitária, porque ao aceitar ajuda humanitária é aceitar que o governo está ruim, mas não precisa ele aceitar, porque já é sabido, né? Falta tudo na Venezuela. Há muito tempo falta tudo na Venezuela. Imagina remédios. Então chega remédio, chega alimento, e você fecha, né? Você vê aquelas imagens horrorosas de caminhões em cima das pontes para não chegar a ajuda humanitária. Então, numa ação conjunta com o governo americano, o governo brasileiro está disposto a fazer com que essa ajuda humanitária chegue à Venezuela. E já tem lá, em Boa Vista, e também em Pacaraima, né, você citou aí, é uma cidade fronteiriça, é a cidade mais próxima
da Venezuela, se eu não me engano, ali também de Santa Helena, né, que são as cidades fronteiriças, uma da Venezuela, outra do Brasil, e não vai invadir lá. E já que fechou a fronteira, o que é que o Brasil está dizendo? Olha, senhores cidadãos venezuelanos, nós queremos ajudá-los. O seu governo não permite que a gente entre com essa ajuda no seu território. Então, nós estamos aqui com medicamentos, estamos aqui com comida, e na hora em que vocês quiserem, vocês podem vir. Aí o governo venezuelano fecha a fronteira, proíbe que seus cidadãos possam sair. Então, não entra nem sai ninguém da Venezuela, segundo essa determinação do Maduro. Porque ele sabe que, se chegar essa ajuda, vai dizer que vai dar força para a oposição. Foi a oposição que conseguiu essa ajuda humanitária. Isso ele não quer. Cada vez se afunda mais o Maduro. E se não tiver cuidado, acaba tendo uma guerra civil na Venezuela, que não é bom para ninguém, nem para a Venezuela, nem para os Estados Unidos, e muito menos para o Brasil, que faz sofrer sérias consequências, né? Com migração em massa para o Brasil, de gente lá da Venezuela, gente faminta. Agora, até onde o Maduro quer ir, né? Até onde, pessoalmente, o que é que ele quer? Não tem como, quer transformar a Venezuela numa Cuba, claro que o contexto é totalmente diferente, mas impedir saída, impedir acesso, é realmente muito preocupante, impressionante até onde um ditador vai dentro de sua gana, né, de continuar de alguma forma que o seja à frente do poder local. Aí eu falei duas cidades brasileiras, só uma da Venezuela. Falei de Boa Vista e pra caralho. Então a Tânia, que mora em Boa Vista, está me ajudando. Está dizendo que é Santa Helena e Uairém, então são as cidades da Venezuela. Bom dia para o Girardi Sinésio, para o Soares. Verdade, Sandrinha, polêmico. Estou sentindo falta do Renato Abreu. Muita gente pergunta, cadê o Renato Abreu? Nós também perguntamos. Está aqui na segunda. E mandando um abraço para ele, que deve estar aqui na segunda-feira. Ô, Luciano, uma manchete aqui do Estadão, talvez um título um pouco exagerado. Estados Unidos exigem que Brasil garanta a segurança na entrega de ajuda. Um pouquinho demais, né? Mas diz porque os Estados Unidos não tem como exigir nada. Pois é, como é que pode exigir? E está na matéria do Estadão, da jornalista Beatriz Bula, correspondente em Washington do Estadão, que os Estados Unidos pressionam o Brasil para garantir a segurança na entrega de ajuda humanitária aos venezuelanos no sábado, amanhã. A escalada da tensão com o presidente da Venezuela, o Maduro, que acusa os americanos de usar os carregamentos como desculpa para tramar um golpe de Estado, aumentou nesta quinta-feira após a decisão venezuelana de fechar a fronteira com o Brasil e segue aqui sem maior novidade. A única novidade é que os Estados Unidos não podem, né, diferentemente do que afirma o título da matéria. Olha que é o vagabundo de um editor querendo dar força para o título, né? Eu sei que é isso daí. Você vai ler a matéria, não existe nada novo. A exigência, né? Estava ontem na Folha de São Paulo, eu acho que como a Folha deu ontem, né? O cara tinha que dar um título mais forte para dizer que era novidade a matéria dele. Ontem a Folha disse que os Estados Unidos estavam pressionando o Brasil para usar força militar para garantir a entrada da ajuda humanitária. Uma coisa é pressionar, a outra coisa é exigir. Deixa eu mandar um bom dia, um abraço para o Francisco Alves, foi vereador, né? E disse que hoje é um dia especial porque completa um ano que fez os seus transplantes, né? Alves, que maravilha. Graças a Deus, um abraço. Francisco Alves recentemente. E está bem, é um guerreiro, graças a Deus, completamente restabelecido. Um abraço também para o Tadeu Fontinelli, estou ligado e atento aos seus comentários. Uma coisa interessante hoje no Érico Firmo, a coluna está muito interessante, e chama a atenção o segundo tópico da coluna. Ele diz, de onde vem o colapso? Aí ele fala de uma entrevista muito boa, que foi concedida ao Jornal O Povo pelo secretário, foi concedida ao Tiago Paiva, pelo secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque. Rapaz, será que esse secretário, e eu sou mais um que estou entrando num time aí dos fãs do secretário. Também. Será que esse homem é isso tudo, rapaz? Em meio de 2 meses, o camarada causou uma revolução. Pois não é. Bom dia para Ana Maria Gugel, bom dia, amados jornalistas. Estamos hoje recebendo uma excelente aula para finalizar a semana. Para nós, ouvintes do programa, que adoramos política, tem sido muito proveitoso. Bom dia para a Jane Azevedo e também para o Auriclésio Macedo. Pois bem, nessa entrevista, o cara é bom, né, de ação e é também bom de entrevista. Ele não mede as palavras, ele não é
digamos, aquele pouquirroto que fala por falar e sai agredindo as pessoas como um caju da vida, né? Mas ele não deixa sem resposta, e é claro no que ele diz, né? Bom dia, Jânia, um bom fim de semana para você. Albuquerque tenta desmontar, ele diz que era um colapso, né? Pode-se discordar das iniciativas, mas fica claro que o gestor conhece muito bem a área e atua. Isso é o Érico falando. E ele traça diagnóstico desolador do que encontrou no sistema prisional. Aí, aspas, eu estou arrumando o colapso que estava. Ele detalhou como as facções ganham dinheiro dentro dos presídios, comida, televisores, drogas, celulares, prostituição e até aluguel de cama compradas pelo Estado torna-se objeto de comércio pelas facções. Isso é o secretário denunciando. Albuquerque tenta desmontar esse esquema financeiro. Faz muito bem, diz a UER, né? A questão é que ele chegou agora, mas o governo vinha de antes. Não houve mudança de governador. A secretária anterior segue no governo. Socorro França agora está na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos. Aí ele questiona, o que será que ela acha do diagnóstico do colega? Pois bem, essa pergunta é um conselho, uma sugestão de pauta para o jornal O Povo. Se ele faz uma entrevista dessa com o secretário, que faz um diagnóstico arrasador da situação de até então, cabe ao jornal O Povo correr lá para a secretária, quem era até então, e perguntar por que chegou a esse ponto, como é que chegou. E aí que a secretária, que os gestores se expliquem e tragam transparência para o debate público. Muito boa a sua nota, Érico, e fica a sugestão para o jornal O Povo continuar a fazer uma suíte deste tema e buscar a secretária Socorro para dizer como é que chegou a esse ponto, como é que era isso, esse caos, esse colapso de que fala o atual secretário Mário Albuquerque. A doutora Socorro França, que é um orgulho do Ceará, mas algumas vezes eu dei minha opinião particular, que eu acho que ela não seria, ao meu ver, a pessoa mais indicada para ocupar o cargo que ocupou. Possivelmente por ser, enfim, uma pessoa muito humana, né? A doutora Socorro França é uma pessoa bacana, muito humana, e acabou não dando muito certo. Um perfil diferente do novo secretário. Luciano destaca aqui que o Diário do Nordeste, que o Ceará é o único estado da região Nordeste a ser alvo de operação da PF, é aquilo que comentávamos. De quem era esse avião, afinal de contas? O Ceará foi um dos estados alvos da operação FLEC, deflagrada ontem pela Polícia Federal. O mandado de busca e apreensão foi cumprido no estado durante diligências feitas com o objetivo de desarticular financeiramente uma organização criminosa que realiza o transporte aéreo de grandes quantidades de drogas para o Brasil, os Estados Unidos e países da Europa. Os policiais federais cumpriram segue aqui a matéria. A presença do Ceará na lista, sendo o único do Nordeste, traz indícios de que a região permanece como parte da rota de tráfico internacional. Não tem mais detalhes. Pois é, não tem. Não tem aqui detalhes, tem só a foto. Um mês depois, uma aeronave que já tinha sido apreendida. Não tem maiores detalhes. Até uma matéria muito evasiva. Eu li, mas também busquei. Muito evasiva. Só tem a foto aqui de um monomotor, que eu não sei nem se é uma foto do avião que foi apreendido ontem. Deixa eu contar uma coisa. Essa matéria é de ontem, e os esquerdinhas aí, né? Os progressistas diziam que a imagem do Brasil estava muito ruim, porque era o Bolsonaro. O próprio FHC chegou a dizer isso, né? Não tinha prestígio o Bolsonaro, ninguém gostava dele, ninguém queria saber dele. Pois bem, olha o título: ingressos de R$111 mil para evento dedicado a Bolsonaro nos Estados Unidos estão esgotados. Os setores mais caros de um jantar de gala em homenagem ao presidente Bolsonaro em Nova York estão com ingressos esgotados. Os convites custavam até $30 mil, cerca de R$111 mil por mesa. O evento será realizado no Museu de História Natural em 14 de maio e é organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, que escolheu Bolsonaro como pessoa do ano de 2019. Quer dizer, um cara sem prestígio. E é escolhido. Luciano Mendes. É escolhido. Mas aí está longe de ser popular. Né? Não, estou falando de popular, não. Estou falando de coisa no estrangeiro. Sim. Os progressistas dizendo que o Brasil estava ruim, porque com a imagem do Brasil lá fora, no estrangeiro, porque todo mundo desprestigiaria o Bolsonaro, porque era uma figura tosca.
Como é que é desprestígio se o cara é escolhido como a pessoa do ano de 2019 pela Câmara de Comércio Brasil, Estados Unidos? Está longe de ser, pode não ser lá essas coisas, né? Essa homenagem. E outra coisa, lotação, R$111 mil de ingressos esgotados. O povo querendo ouvir Bolsonaro. Achar que esse cara é desprestigiado, não tem mais como dizer isso, né? Não tem mais como dizer isso. Não, mas é porque estavam dizendo que lá fora, o FHC chegou a dizer isso, que a imagem do Brasil tinha sido deteriorada com a eleição do Bolsonaro, de um cara da direita, extrema-direita, etc. Né? A outra coisa lamentável, agora sim, lamentável, é que o STF se encaminha para mais uma aberração. Já tem 4 votos a favor da criminalização contra o LGBT, e o senhor Luiz Barroso vai ser o que vai votar, e está achando ótimo. O STF vai dizer que as pessoas LGBT são pessoas especiais, são desiguais, não são igual a mim, ao André, aos heterossexuais. São pessoas que merecem uma atenção especial do Estado. Se eu matar o André, eu recebo uma pena. Se eu matar o Paramoti, não estou dizendo aqui, rapaz. Matar o Saldanha. Não estou falando Saldanha, porque o Paramoti já saiu, né? Se eu matar o Saldanha, porque o Saldanha é homossexual, a pena será maior no Saldanha. Por que faz sentido isso? E não é só isso. Uma aberração jurídica. Porque juiz não pode fazer analogia em sistema, em área penal. Então, amanhã, qualquer juiz pode achar que aqui ele está fazendo uma analogia. Existe uma lei, a lei do racismo, e os senhores ministros estão dizendo que, no caso de homossexuais, há uma analogia a racismo. Isso deixa uma brecha para amanhã qualquer juiz fazer uma analogia. Se o STF, que é o garantidor da Constituição, faz analogia na área penal, qualquer juiz, usando agora a expressão lá da juíza, né? Sim. Qualquer juiz pode chegar e dizer, não, esse crime aqui, digamos que alguém fez um crime contra o filho de um amigo dele, foi um crime porque ele era feio. Pronto, porque ele era feio, faz uma analogia. É também racismo. Ele cometeu porque ele era gordo, então faz uma analogia. É abrir a porta para uma aberração jurídica. E aí tudo é permitido. Luciano, 7 em ponto, o tempo passou. Um bom final de semana. Mandar um beijo aqui à minha Luciana, que está na escuta, junto com o nosso pequeno Dom, que fez um ano anteontem. Nosso mascote, o Spitz alemão. Bom dia, bom fim de semana. Até amanhã, com a graça. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Jornal Bandeirantes.